Ai, Belle, mas eu não sei porque eu não emagreço, eu faço tudo tão certinho. Ai, Belle, mas eu não sei, parece que tem horas que o peso nem vai, nem volta, fica ali estagnado. Então, hoje eu vou falar com vocês 7 coisas que impedem que a gente emagreça, que impedem que a gente atinja o nosso peso ideal, o nosso peso meta. Vamos lá, primeira coisa, sal. Claro que sal impede que a gente emagreça, principalmente aquelas pessoas que retêm líquido. Você realmente tem que retirar o sal do seu dia a dia. O sal na sua casa, ele não pode entrar. Opte por alimentos, por temperos mais naturais, tomilho, orégano, salsinha, manjericão, hortelã-miúdo. Temperos mais saudáveis, mais naturais, eles mesmos já dão o sabor da comida. Você não precisa do sal. No máximo que eu indico ao paciente é o sal marinho ali, caso a pessoa realmente sinta muita diferença. Mas aí é onde entra a questão do hábito. Você tinha o hábito de consumir alimentos ricos em sal, a comida bastante, tem a mãozinha pesada, né? Então você tinha hábito de consumir aquele alimento rico em sal, você cria o hábito de consumir alimentos com pouco sal. Muitas vezes isso é só marketing mesmo da indústria aí de alimento. Segunda coisa, produtos light e diets. A pessoa começa um processo de reeducação alimentar, um processo de dieta, segue um plano alimentar e já começa a encher as prateleiras de casa de alimentos diets e lights. Só que esses alimentos, eles têm conservantes, eles têm adoçantes, eles têm aromatizantes, certo? Que até muitas vezes mais atrapalham do que ajudam o processo de emagrecimento. Ou então é aquela pessoa que diz, ai não, Belle, mas meu biscoito é diet, então eu vou comer quantos biscoitos eu quiser porque ele é diet, ele ajuda a emagrecer, né? Essa nomenclatura que as pessoas têm, esse ditado que as pessoas têm, ai, alimento diet ajuda a emagrecer, alimento light ajuda a emagrecer. Isso é uma ilusão. Opte por alimentos tradicionais. Costumo falar, descasque mais e desembale menos, né? É o que a gente tem que fazer com esses alimentos. Nada de produtos diets e lights. Outra coisa que impede a gente de emagrecer, o consumo de adoçantes. A pessoa fala, ai Belle, mas eu tomo uma garrafa de café por dia, mas antes eu usava açúcar, agora eu só uso adoçante. E aí vai 10, 15, 20 gotinhas de adoçante num copinho, numa xícara de café. E aí? Eu costumo falar para vocês uma dica para quem gosta do cafezinho. Você tem que se perguntar primeiro se você realmente gosta do café ou se você gosta do açúcar, do doce, do que está ali no café, do adoçante ou do açúcar, né? Do docinho que está ali junto com o gosto de café. Então a minha dica é o seguinte, vamos levar para a prática. Se você gosta de café com açúcar ou com adoçante, passe 21 dias tomando só café sem açúcar. Faça isso como um teste. Passado esses 21 dias, você vai descobrir se realmente você gostava do café ou se você gostava do açúcar do café. Se você continuar tomando café sem açúcar, significa que você passou no teste, você realmente só gostava do café. Mas se você parou de tomar café ou largou o café porque você gostava do açúcar que estava no café. Então, portanto, retire o adoçante da sua vida, porque o adoçante dá aquela sensação de liberdade que você pode abusar. E as pessoas, elas costumam não ter controle com relação quando nós estamos falando de doce. Então, quando você não tem controle, você retira os adoçantes, porque muitas vezes eles mais atrapalham do que ajudam nesse processo de emagrecimento. Outra coisa que atrapalha o processo de emagrecimento, dormir mal. As pessoas, elas estão dormindo mal. Ou elas dormem pouco. Ai, Belle, eu deito muito tarde e acordo muito cedo. Ou elas dormem e ficam dormindo, acordando, dormindo, acordando, dormindo, acordando. Com relação ao sono, é necessário que você tenha um controle, um cuidado com os sonos, com as horas que você passa dormindo. Por quê? Porque quando você não tem uma boa qualidade de sono, você tem toda uma alteração hormonal no outro dia, mudanças de humor, inclusive no próprio apetite também. As emoções ficam mais alteradas, o seu metabolismo também fica mais alterado. Então é necessário que você tenha cuidado com o sono. Ai, Belle, como é que eu vou cuidar do meu sono?
Você tem os chás que ajudam a relaxar, vocês têm os fitoterápicos que ajudam a relaxar. Você tem um cuidado que você tem que ter com o ambiente, né? Ai, Beli, eu durmo às 10 todos os dias, então às 9h30 já vai diminuindo a claridade do ambiente, os sons, o uso dos celulares, da TV, né? O cuidado com as coisas que você ouve antes de dormir, para não dormir pensando naquelas coisas e aí você acaba perdendo o sono até, certo? Então todo o cuidado com o ambiente, com o seu corpo, o que você come antes de dormir, para que você tenha uma boa qualidade de sono, porque essa noite bem dormida vai influenciar no seu outro dia. Questão metabólica, questão emocional, questão hormonal, mudanças de apetite, aumenta em algumas pessoas, diminui em outras, então tem toda uma alteração no seu organismo no dia seguinte se você dorme mal. Outra coisa que lhe impede de emagrecer, os finais de semana. Tava falando isso essa semana. Os finais de semana atrapalham bastante o nosso processo de emagrecimento. Por quê? Porque chega sexta-feira à tarde, dispara aquele gatilho mental. Final de semana tá chegando. A sensação para a maioria das pessoas é de liberdade. De liberdade porque chegou o final de semana, então eu vou dormir a hora que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser. Então as pessoas têm o final de semana como uma janela. Uma janela onde ela abre essa janela e ela vai fazer tudo o que ela quiser dentro daquele final de semana, muitas vezes como perdeu o que ela fez nos outros dias, até muito certinho nos outros dias da semana. Então qual é a minha dica? Se você chegou a sexta-feira à tarde, dispara aquele gatilho mental, aqueles pensamentos sabotadores já começam a surgir. Quais os pensamentos? Ah, eu posso, é final de semana, eu mereço. Minha semana foi puxada. Ah, não, é só hoje, segunda-feira eu recomeço. Ah, não, é só esse pouquinho. Depois a gente vê, depois eu compenso em alguma atividade física. Se final de semana para você tem sensação de liberdade, se é liberdade, você pode fazer tudo o que você quiser. E quando eu falo tudo, você não deve só focar na comida. Se é liberdade final de semana, então no final de semana você pode fazer tudo que você quiser. Então você pode ir para uma praia, você pode fazer um piquenique num parque, você pode passear no zoológico, você pode andar de patins, você pode andar de bike, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma corrida, você pode fazer tanta coisa, você pode fazer uma faxina, você pode organizar suas coisas, desde coisas de cozinha, organizar sua alimentação da semana seguinte, você pode passear com seus filhos, passear com seu marido, com seu namorado, você pode fazer tantas coisas que não envolvem comida. Ou até se envolver, hoje na maioria da cidade nós já temos opções de alimentação saudável. Então a dica para o final de semana é que você tenha liberdade, mas a liberdade de fazer várias coisas e que você foque nessas atividades, nessas coisas. Não foque na comida, porque tudo que você foca tende a crescer. Então na sua cabeça final, se você só foca na comida do final de semana, na sua cabeça final de semana só serve para comer. E daí você põe todo o final de semana, toda a semana a perder, porque no final de semana você acabou jacando de sexta a domingo. Outra coisa que impede que a pessoa emagreça é a falta de exercício físico. Na verdade, eu digo ainda mais, eu falo da preguiça, né? É uma coisa muito sincera da minha parte, mas a maioria das pessoas, elas são preguiçosas, elas vão trabalhar, estudar de carro, elas ficam sentadas de frente à TV, no celular, tudo que as pessoas fazem hoje em dia gira em torno do sedentarismo. Elas são preguiçosas mesmo para fazer atividade. Ai, Beli, eu não tenho tempo, eu não gosto. Tudo isso hoje eu já encaro como uma desculpa, porque se você não gosta, você tem várias atividades onde você vai se encontrar em alguma atividade física você vai gostar de fazer, certo? Se você não tem tempo, tudo é questão de planejamento e organização, que eu já venho falando horrores aqui. Planeje, se organize e arranje a atividade física que você gosta, porque a falta de exercício físico, infelizmente, vai atrapalhar você e vai impedir você de atingir seu peso meta, seu peso ideal. Outra coisa que impede você de emagrecer são as sobremesas.
o docinho depois do almoço, aí a pessoa fala: ai, Beli, mas é só aquele docinho, é só aquele pacotinho, é só aquela mãozinha de uva passas, é só aquele pedacinho de geleia, é só aquele pedacinho de goiabada. Sim, de pouquinho em pouquinho todos os dias você vai acumulando calorias, você vai alimentando a sua dependência por doce, você vai criando um hábito, você vai desenvolvendo um vício. Então troque essas sobremesas, esses docinhos por frutas de preferência de vitamina C. Lá vai outra dica da Nutri. Se você depois do almoço tem muita dependência por doce, primeira coisa, você tem que aprender a controlar essa sua dependência por doce, tá? Então procure uma Nutri para poder prescrever para vocês alguns fitoterápicos que diminuem essa compulsão por doce depois do almoço. A indústria da fitoterapia está aí para poder ajudar a gente com produtos naturais a diminuir essa dependência por doce. Ai, Beli, mas eu não queria usar a fitoterapia, eu não gosto de usar remédios, e aí? Dica da Nutri: pegue uva vermelha ou então pedacinhos de abacaxi, coloque no congelador, deixe congelar e depois do almoço pegue 3, 4 uvinhas congeladas e fique chupando, parece sorvete. Pegue 3, 4 pedacinhos de abacaxi, fique chupando esses pedacinhos de abacaxi vai pegar congelado, fique chupando depois do almoço, parece sorvete, parece picolé, e eles diminuem bastante a vontade de comer doce depois do almoço. É melhor uma uva congelada, um abacaxi congelado do que uma goiabada, né? A uva, o abacaxi é uma fruta, né? E é muito menos calórico. E ainda tem essa questão funcional, é benéfica para o organismo. Então essas sobremesas depois do almoço atrapalham o processo de emagrecimento. Então é isso, gente. Essas são as 10 coisas que impedem as pessoas de atingir o peso meta, atingir aquele peso que ela tá tentando há um tempão. Vai lá, se você esqueceu de alguma dessas coisas, volta, vê, anota direitinho, vê aonde você tá falhando. Se você quer atingir seu peso, você tem que observar essas coisas que te impedem de emagrecer e ver se você não tá escorregando em algumas delas, certo? Se você conhece alguém que quer emagrecer, que tá tendo dificuldade de perder peso, marca essa pessoa nesse vídeo, compartilha, dá sugestões de tema se você tem um tema interessante. Ai, Beli, eu gostaria que você falasse tal coisa, então dúvida sobre aquilo ali, fala também, anota no comentário e a gente vai se falando.